Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar falando sobre frações hoje e hoje nós vamos falar sobre os tipos de fração. Então peguem o livro de vocês lá na página 158 para acompanhar a explicação. Uma fração representa também uma divisão. Podemos representar a divisão de um número natural por outro número também natural, diferente de zero, por meio de fração. Em um dos exercícios que fizemos, tínhamos que dividir 5 maçãs igualmente entre 4 crianças. A divisão a ser efetuada pode ser representada também na forma fracionária, como nós vamos mostrar. Reparem no desenho, representa 5 maçãs. Cada criança então recebeu uma maçã inteira e um quarto da outra maçã. Neste caso, o numerador é maior que o denominador. Quando isso acontece, nós falamos que essa fração é uma fração imprópria. Então, todas as frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior que o denominador. Vamos ver esses dois exemplos. No primeiro, nós temos 5 meios. Então, o todo está sendo dividido em duas partes. E para representar os 5, nós precisamos pegar 3 figuras para pintar as 5 partes. Então, nós pintamos 2 figuras inteiras e um meio da outra figura. No segundo exemplo, nós temos 7 quartos. Então, o meu todo está dividido em 4 partes. E nós vamos pintar 7. Para isso, então, nós precisamos de 2 figuras. Uma nós vamos pintar toda as 4 partes e a outra nós vamos pintar apenas 3 partes, para fazer 7 quartos. Uma outra forma de representar as frações impróprias é como número misto. No número misto, nós utilizamos números inteiros e frações. No número misto, o número 3 representa a parte inteira e o 2/5 representa a parte fracionária. E a escrita do número misto, nós sempre utilizamos a parte inteira e a parte fracionária. Então, vai ficar 3 inteiros e 2/5. Vamos observar agora a representação por meio de desenho do número misto. Veja que no primeiro exemplo, as figuras estão divididas em 4 partes. Como elas estão divididas em 4 partes, então o denominador vai ser igual a 4. Nós temos 3 figuras pintadas inteiras, então nós temos 3 inteiros. E a figura que não está pintada inteira, está pintado 2 partes. Então, nosso número vai ficar 3 inteiros, que são as 3 figuras inteiras, e 2 quartos. No segundo exemplo, nós temos as figuras divididas em 6 partes. Reparem que nós temos 4 figuras pintadas todas, então nós temos 4 inteiros, e a outra nós temos pintado 5 partes, então nós temos 5 sextos. Então, vai ficar 4 inteiros e 5 sextos. Para transformar o número misto em fração imprópria, basta multiplicar o denominador pelo número inteiro e somar com o numerador. Então, nesse exemplo, nós vamos fazer 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, a fração vai ser 3 meios, porque nós repetimos o denominador. Então, voltando nesses dois exemplos, nós teremos como fração imprópria. Nós vamos fazer 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Então, vai ficar 14 quartos. E no segundo exemplo, nós vamos fazer 6 vezes 4, 24. 24 mais 5, 29. Repetindo o denominador, que é 6, então vai ficar 29 sextos. Agora, para transformar uma fração imprópria em número misto, nós fazemos a divisão desse número. Então, 7 quartos. Vamos fazer a divisão 7 dividido por 4. Vai dar 1 e o resto vai ser 3. O 1, o quociente, é o número inteiro. O 3, o resto, é o numerador da fração. E o divisor 4 vai ser o denominador. Então, a fração vai ficar 1 inteiro e 3 quartos. Neste outro exemplo, temos 21 quintos. Fazendo a divisão, 21 dividido para 5, o resultado vai ser 4 e vai sobrar 1. O 4, então, é meu número inteiro, o resto 1 vai ser o numerador e o divisor 5 vai ser o denominador. Então, vai ficar 4 inteiros e 1 quinto. Além das frações impróprias, há também as frações próprias e as frações aparentes. As frações próprias são aquelas em que o numerador é menor do que o denominador, como, por exemplo, 2 quartos. Temos aqui alguns exemplos de frações próprias. 3 quintos.
veja que nós temos a figura dividida em 5 partes e foram pintadas 3. 2/3. Veja que a figura foi dividida em 3 partes e pintamos 2. E 4/6. A figura foi dividida em 6 partes e pintamos 4. E as frações aparentes são aquelas em que o numerador é um múltiplo do denominador. Ou seja, quando fizermos a divisão dessa fração, vai dar um número inteiro, um número natural. Como, por exemplo, 8/4. Se fizermos a divisão 8 dividido por 4, o resultado vai ser 2, 2 inteiros. Temos aqui 2 exemplos de frações aparentes. A primeira, 16/8. Repare que a figura foi dividida em 8 partes e nós pintamos 16, por isso precisamos de 2 figuras. Então, se fizermos a divisão, 16 dividido por 8, nós teremos 2 inteiros. Reparem que as 2 figuras estão todas pintadas. E no segundo exemplo, nós temos 3/3, uma figura dividida em 3 partes que foi toda pintada. 3 dividido por 3, 1 inteiro. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro da página 159. Beijos, tchau!